A paz do Senhor, meus amados. Vou falar aqui, dar um breve relato sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Há quase 20 anos atrás, eu passei por algo que milhares de pessoas passam por dia no mundo. Dizem ser a doença do século. Estava em casa, até com uma certa tranquilidade, e de repente eu senti os batimentos do meu coração bater muito forte e rápido. No momento eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha sentido aquilo. E as pessoas que estavam ali comigo me levaram no pronto-socorro. E lá foi constatado que eu estava com taquicardia e a minha pressão estava alta. Eles me deram um remédio, falaram para mim procurar um cardiologista. E até então eu nunca tive problema de pressão, minha pressão sempre dava normal, né? E nunca tive também problema de taquicardia. E eu fui procurar um cardiologista. Eu fiz uma bateria de exames, vários tipos de exames por dias. E nos exames não deram nada. Deram que estava tudo normal. E o médico, olhando aqueles exames, olhou para mim e falou assim, que era para eu procurar um psiquiatra, porque eu não tinha nada no meu coração. Então que aquela taquicardia que eu sentia, a pressão alta, que estava ligado ao meu lado emocional. E eu fui consultar com um psiquiatra, né? E eu fui constatada que eu estava com síndrome do pânico. Ele me passou um remédio e pediu para que eu tomasse apenas 1/4 daquele comprimido. Começando a tomar 1/4. E quando eu tomei, era um comprimido muito pequeno. E eu pensei, eu olhei aquele comprimidinho assim, que era do tamanho de um grão de mostarda, mais ou menos, 1/4 dele, né? E eu falei, isso não vai fazer efeito em nada em mim. Só que depois de algumas horas... depois de umas horas, né, que tinha passado que eu tomei aquele comprimido, aquele pedaço de comprimido, eu comecei a sentir uma taquicardia muito forte e eu voltei lá no hospital. Eles falaram que eu estava com reação alérgica àquele remédio. E a minha pressão estava 17 e eles me deram um remédio na veia, dizendo que era para cortar o efeito do outro remédio. Só que não cortou o efeito e eu fui embora para casa e fiquei 3 dias de cama com o meu coração muito acelerado e muito ansiosa, porque eu achava que eu ia morrer a qualquer momento. E depois de 3 dias que eu tomei aquele remédio, meu batimento voltou ao normal. Parecia que eu não tinha sentido nada. E eu voltei ao psiquiatra e ele falou que se eu tivesse tomado um comprimido todo, eu tinha morrido. Que eu tive uma reação muito forte ao remédio. E aí então eu fiquei com medo de tomar qualquer remédio. E ele me passou um calmante muito fraquinho para me tomar à noite ao deitar, porque eu relatei que eu estava tendo insônia, né, por causa daquela situação. Passou um calmante e eu usei só isso, nada mais. Eu não pude usar nada mais, porque ele falou que eu estava muito sensível a qualquer tipo de remédio, então ele não ia me passar remédio, assim, só apenas o calmante. E uma dose bem baixa, que era a mínima. Ele falou que se passasse menos do que aquilo, não ia fazer efeito nenhum. Então, que ele me passou 0,05. Ele me passou a dose mínima para surtir algum efeito. Além da síndrome do pânico, eu estava com ansiedade elevada e com um pouco de depressão, porque eu estava sentindo muita angústia, até relacionada àquilo também. Então, eu sentia tristeza, me dava aquela vontade de ficar em casa, só deitada na cama. Eu não tinha vontade de ir para lugar nenhum, de sair para lugar nenhum. E na rua, então, eu estava morando longe da minha família. Quando eu tinha que sair na rua, eu chegava às vezes no portão e eu olhava para a rua e eu pensava, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir sair na rua, resolver as coisas que eu tenho que resolver? Porque não tinha ninguém para resolver para mim. Eu tinha que resolver tudo sozinha, pegar ônibus, ir em loja, até mesmo ir trabalhar. Só que ele me deu um atestado médico por uma semana.
E depois eu tinha que trabalhar. Depois de uma semana eu voltei a trabalhar. Então eu tinha que sair na rua, eu tinha que pegar ônibus. E eu tinha muito medo. Mas assim, eu olhava para os lados, eu falava, eu tenho que ir, eu não posso ficar na situação, não posso deixar a doença tomar conta de mim. E eu não vou ficar dependente de remédio. Deus vai me tirar dessa situação. E o mais interessante foi que quando eu fiquei doente, foi uma época que eu buscava muito a Deus. Eu ia no monte quase todos os dias e eu estava fazendo vigília 2 vezes por semana, 2 noites por semana. Na sexta-feira eu ia na igreja, fazia a noite toda, era das 11 horas da noite até as 6 horas da manhã, e na mesma igreja, só que eu ia em outro bairro e eu fazia no sábado, porque tinha culto lá na igreja na sexta e no sábado. Só que em bairros diferentes, mas na mesma igreja. E eu ia na sexta, eu ficava das 11 às 6 da manhã lá em vigília com o povo, com os membros da igreja. E no sábado eu ficava das 11 às 6 da manhã. E no outro dia eu ia trabalhar. E às vezes eu estava dormindo 2, 3 horas por dia. E eu orei a Deus para Deus me abençoar. Eu falei, Senhor, eu quero dormir apenas 3 horas por noite. Eu não quero dormir, eu quero passar a noite orando. Eu queria passar a noite e o dia trabalhando. Como eu não tinha muito tempo de orar durante o dia, eu queria passar a noite toda orando. E já aconteceu de eu fazer campanha. Eu já fiz campanha de 7 dias, de ficar das 6 da noite às 6 da manhã, de joelhos orando. Eu já fiz muitas vezes essa campanha. Só que assim, foi numa época que eu não estava trabalhando, então eu dormia durante o dia. Só que quando eu comecei essa campanha de vigília na igreja, eu estava trabalhando durante o dia. E eu não dormia durante o dia, então aquilo me sobrecarregou de uma forma, e eu estava vivendo perto de pessoas negativas, pessoas que estavam o tempo todo reclamando, que estavam o tempo todo falando mal de um, de outro, e eu não gostava. Para eu não ver aquelas pessoas reclamando, eu ia fazer o serviço até onde eu morava, ou perto onde eu morava, eu ia fazer o serviço de outras pessoas para eu não ver outras pessoas reclamando, um reclamando do outro. Eu ia fazer serviço de outras pessoas. E só que eu fui absorvendo aquele mau humor daquela pessoa que estava ao meu lado, e aquilo virou uma bola de neve. E de repente aconteceu isso comigo, caí doente emocionalmente. E eu creio, eu vejo assim que os remédios não me fizeram bem, e isso foi providência de Deus, porque Deus queria que eu passasse por aquela provação, até para fazer algo na minha vida espiritual, e não passasse usando remédios, tanto porque os remédios me fizeram mal que o médico falou que eu não podia nem tomar remédio. E eu acreditei que eu ia conseguir vencer através da minha fé em Deus. E passou 6 meses, eu ainda sentia medo ao sair na rua, mas não era aquele medo assim, eu sabia que eu não ia morrer, que não ia acontecer nada, porque eu já tinha saído na rua várias vezes e não aconteceu nada. Às vezes eu sentia um pouquinho, teve momentos de eu sentir uma fraqueza no corpo, uma fraqueza muscular, tudo ligada ao sintoma da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade. A gente tem uma sensação de que está morrendo. Eu senti que eu estava melhorando, e eu cheguei um dia no médico, já tinha 6 meses que eu estava tomando remédio. Eu cheguei no médico e falei, doutor, eu só podia tirar esse remédio, porque eu não quero ficar dependendo de remédio. E o doutor me avaliou e falou, eu vou tirar o remédio de você, mas você vai tirar aos poucos. Aí ele foi diminuindo as doses, foi 4 semanas, foi 1 mês para desmamar do remédio. 1 mês, e eu parei de tomar o remédio, e eu senti a mesma coisa que eu sentia no tempo que eu estava tomando o remédio. Eu não tinha piorado, como se diz assim. E nisso foi passando os anos. Depois de alguns anos depois, tinha momentos que me davam um medozinho de sair na rua, de tomar algum remédio, mas eu foi passando, e já tem quase 20 anos, eu nem lembro do sintoma, não lembro de nada, saio na rua na boa, saio sozinha, eu não levo o celular, porque quando eu estava com aquele sintoma, eu não saí sem celular. E quando eu senti qualquer coisa na rua, eu tinha que ligar para alguém para eu me sentir mais tranquila. E hoje não tem nada disso, pelo contrário, eu saio na rua para socorrer as pessoas. Pessoas me ligam, eu tô passando mal, eu tô sentindo isso, eu tô aqui, aconteceu isso. Aí eu entro no carro, saio correndo com esse carro e vou lá socorrer a pessoa, às vezes até a pé também vou socorrer. E levo o celular, não levo o celular, para mim não importa. Deus me libertou totalmente, e já tem assim,
Tem 10 anos, tem mais ou menos 10 anos ou mais. Eu não lembro quando eu tomei remédio para febre ou para dor. Eu não tenho essa lembrança de quando foi que eu tomei um remédio para dor ou para uma febre. Meu corpo não sabe nem o que é febre, mas pela misericórdia do Senhor. Deus, eu creio que através de eu ter passado aquele período de sofrimento ali com aquela doença e eu ter usado a minha fé, a minha crença no Senhor e ter crido, até hoje isso está surtindo efeito na minha vida. Essa libertação, eu sinto assim que eu tive uma libertação. É claro que às vezes eu sinto uma coisa, outra, mas coisa assim, de uma rinite ou coisas mais simplesinhas, mas nada do que aquilo que eu tive ou que eu precise tomar algum remédio forte, né? Ou ficar até mesmo internada. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele disse que ele padecia de uma doença que 3 vezes ele tinha orado ao Senhor e a resposta do Senhor a ele foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando estamos fracos, aí que somos fortes, porque na nossa fraqueza aumenta o poder de Deus. Nossa fraqueza é como se fosse um adubo para Deus operar na nossa vida e através de nós operar na vida das pessoas. Então eu sei do que eu estou dizendo, eu posso falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, sobre essas doenças da alma, da mente, porque eu passei por isso e passei bem passado. Teve uma certa vez nas crises que eu tive, na época da síndrome, eu estava de pé, de repente eu senti uma fraqueza nas minhas pernas, eu perdi totalmente as forças das minhas pernas do nada, e eu me agachei porque eu não conseguia ficar de pé. Tinha uma pessoa do meu lado, eu chamei para a pessoa me ajudar, falei, eu não estou sentindo forças nas minhas pernas, e a pessoa segurou no meu braço, me ajudou a levantar, e eu sentei num lugar, mas eu não sentia força, como se minhas pernas tivessem se acabado. Eu não sentia nem quase as minhas pernas. Eu tive isso uma vez durante a crise de síndrome do pânico. E algumas vezes eu senti uma fraqueza muscular no corpo, mas não de chegar ao ponto de eu ter que sentar. Mas assim, eu também lembro que teve momentos de eu sentir um pouco zonza. Então é uma série de sintomas que é muito ruim, e esses sintomas realmente são sintomas que as pessoas não querem mais estar sozinhas sentindo aquilo, porque elas acham que vão cair, que vão desmaiar e ninguém vai ver, não vai ter ninguém para socorrer e elas vão morrer ali, e nisso agrava o medo, e eu senti que aquilo que me acontecia era para agravar o medo em mim, até a fraqueza no corpo, as tonteiras, a fraqueza nas pernas, perder as forças das pernas. Eu andava na rua, tinha momentos que eu sentia que eu era como um bambu sendo jogado de um lado para o outro. Às vezes tinha lugares que eu passava que eu tinha que passar segurando nas paredes, que eu me sentia totalmente bamba, meu corpo todo bambo. Então os sintomas não é somente no coração, na pressão, ele age no nosso corpo todo, ele nos deixa desestabilizado. O meu emocional estava abalado, a minha ansiedade estava tão alta que eu deitava para dormir, mesmo tomando comando para dormir, às vezes eu demorava horas para dormir, porque a adrenalina estava muito alta no meu corpo. Mas em nenhum momento eu deixei de crer, em nenhum momento eu deixei de acreditar que Deus ia me livrar daquela situação. E quando eu saí na rua, primeiramente eu fazia uma oração, eu pedia para Deus me guardar, para Ele enviar os anjos dele para estar caminhando comigo ali. Eu falava, Senhor, eu vou na tua força, eu vou na tua fé, e eu fui superando aquilo, não foi de uma noite para o dia não, levou meses, e depois ainda de alguns anos, às vezes eu sentia um medo de sair na rua, um medozinho, mas não era aquele medo que eu tinha quando eu estava na crise da síndrome do pânico, mas me dava um certo receio de sair sem celular ou de sair sem alguma coisa. Mas hoje eu não sinto mais nada, pelo contrário, eu deixo o celular até em casa para sair na rua. As pessoas me ligam, eu saio na rua correndo para socorrer os outros. Eu tô sentindo isso, eu tô aqui sozinho, vem aqui, eu saio correndo para socorrer as pessoas sem nenhum medo, pelo contrário.
E isso foi Deus na minha vida, foi a fé, foi porque eu ministrei, eu não me dobrei àquela doença, eu não deixei a doença dominar a minha vida. E todos os dias eu recebia ligação de várias pessoas me ligando para que eu orasse por elas, porque elas estavam com uma doença, elas estavam com um problema na família, elas precisavam de um socorro espiritual. O meu telefone tocava o dia todo. Eu deixei um pouco de fazer essa obra por telefone, porque por falta de tempo e porque eu resolvi fazer a obra na igreja mesmo, assim, que as pessoas venham na igreja, que as pessoas procurem mais a Deus e não só fiquem ligando para querer oração e ficar lá no mundo delas, sem buscar o Senhor. E assim, meus amados, mesmo doente, eu não deixei de fazer a obra de Deus, eu não deixei de orar para os doentes. Teve vezes de eu sair para os hospitais orar para quem estava doente lá e eu sentindo algo no meu corpo, mas eu não deixei de buscar o Senhor. E isso está na Bíblia. Deus permite que as coisas aconteçam para que os sinceros se manifestem, para que a obra de Deus cresça na vida daquele que se coloca à disposição de Deus. A luta vai vir sim, está escrito na Bíblia. Mas não quer dizer que você vai ser derrotado, não. Olha, por membros da igreja, eu já ouvi vários relatos de mulheres que oraram para os seus filhos, para os seus esposos, para a sua família que estava acamada em depressão e eles receberam cura. Eles largaram os remédios que eles estavam tomando. Eu conheço tenho um pastor amigo meu que a esposa dele estava dependente de remédios para dormir, para depressão. Um dia ele chegou lá, naquela fé dele, ele falou para ela: a partir de hoje você não vai tomar mais nenhum comprimido. E ele tirou aquele comprimido e ela não quis deixar, e com medo, ele falou assim: vai na minha fé. Ele contou isso lá na igreja e ela não usava mais remédio, mas foi pela fé dele. Então, pela nossa fé, pela sua fé, um parente seu, um filho, um esposo, um pai estiver em depressão, em angústia, ore por ele. Tenha fé e vai lá, dê força, dê ânimo. Dê força, dê a mão para que ele saia dessa situação e dê palavras de ânimo, não palavras de desânimo, porque as palavras, elas tanto podem levantar uma pessoa, como elas também podem derrubar uma pessoa. Eu já vi casos de pessoas deprimidas, com a autoestima baixa, chegar a pessoa e falar assim: ai, você tá feia, o seu cabelo tá feio, você tá tão acabada. E aquela pessoa que falou aquilo, eu já conversei com pessoas assim, e eu falei aquilo porque é pra pessoa ver o quanto a vida dela não tá legal, para que elas venham querer buscar o melhor. E eu disse: mas se a pessoa já tá com a autoestima baixa, se você falar essas coisas, ela vai ficar mais no fundo do poço. Ela vai se afundar mais. Você tem que mudar o jeito. Não é assim que você vai conseguir levantar aquela pessoa, não. Mas é com palavras de ânimo. Mas não palavras de desânimo. Aí a pessoa vai se afundando mais. Se você estiver num estado de depressão, num problema mental, se alguém da sua família tiver, entre em oração, entre em busca por essa pessoa, mas sem se matar. Entre com confiança no Senhor. No reino espiritual, a bênção vem pela persistência, pela vontade, pelo ânimo. Em muitas passagens na Bíblia, quando o povo estava diante do exército, estava correndo da face do exército do Egito, e diante do Mar Vermelho, Deus falava para aquele povo através de Moisés: tenha bom ânimo. Muitas vezes eu li essa palavra, tem bom ânimo. Quando Moisés foi orar a Deus, porque o povo estava diante do mar, Deus falou para Moisés: Moisés, não ore a mim, diga ao povo que marche. Porque Moisés estava orando, e o povo parado diante do mar, daquele mar. Essa doença que está na sua vida é um mar vermelho, é um mar, e você precisa marchar entre ela, você precisa passar por cima desse mar, se for preciso, porque Jesus passou por cima das águas. Moisés orou, o mar se abriu, e Jesus ultrapassou ele por cima também. E isso é para demonstrar que não existe dificuldade quando existe fé. Então você tem que ultrapassar esses seus problemas que você acha que não tem solução e crer mais. E não dê ouvidos para as palavras negativas das pessoas negativas, porque elas não têm nada de bom para dar para você. Vá para a igreja, ouve palavras de ânimo.
Lute contra o medo, porque o medo, ele é seu inimigo. O medo, você imagina o medo como uma pessoa que quer ver o seu fim. Você imagina, esse é o medo. O medo, ele quer o seu fim. E se você der lugar para ele, você não vai terminar bem. E eu não estou aqui dizendo para você parar de tomar o remédio. Eu estou aqui dizendo para você casar tudo. Você casar a sua fé, a sua crença em Deus. E o médico, com o tempo, você melhorando, você fala com o médico vai tirando gradualmente os remédios. Quando ele vê que você está muito bem sem os remédios, aí ele tira por completo. E você não vai precisar mais tomar remédio. Então a gente tem que fazer tudo obedecendo às leis de Deus, do céu e da terra. A Bíblia manda a gente obedecer às leis da terra também. Porque Deus deu inteligência para o homem para criar leis para o povo viver bem. E agrade a Deus, porque está escrito que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Eu fui curada por completo. E se você quiser uma ajuda com oração, eu acabei de criar um grupo no WhatsApp, e ao qual vou deixar o link na descrição, e você pode clicar nesse link que ele vai te levar para o WhatsApp. E as orações será todo dia às 3:30 da noite. Não é uma campanha, porque eu acredito em campanhas, mas as campanhas, eu recebi mais cura na minha vida, foi participando de cultos normais do que fazendo campanha. Culto de senhora, às vezes lá na igreja, cantando um hino, eu já recebi cura, muitas pessoas já receberam cura. Então assim, mas a gente tem que ter uma vida apegada a Deus, uma vida voltada ao Senhor, de oração e de jejum, mas não aquele coisa, eu vou fazer 7 dias e parar, não. Porque isso não é um remédio que você toma só quando você está doente. O jejum, a oração, não é remédio que você toma quando você está doente. É algo para sua vida, porque ela é como uma porta. O jejum, a oração é uma porta que te leva a Deus. É uma porta, é uma forma de você estar conectado com Deus. O jejum e a oração é para o seu espiritual. É para o seu avivamento espiritual. O jejum e a oração não é uma troca de moedas que nós podemos fazer com Deus. Porque é para nós, não é para Deus, né? Mas eu vou, Senhor, fazer jejuar e orar para eu receber um carro, uma casa, para eu me livrar de todas as doenças. Não, tem uma vida com Deus que você não vai ter doença. Passei por uma prova, mas eu não fiquei nela. Ela passou e não foi muito demorado também não. Então, amados, se vocês quiserem entrar nesse grupo, esse grupo eu fiz para que nós, é naquela palavra de Paulo que diz, orai uns pelos outros. E a oração é uma oração poderosa, é a oração da intercessão. É uma oração poderosa. Então, amados, fica nessa palavra. Tenha força, tenha bom ânimo, tenha fé em Deus. E você vai passar e vencer esse problema que você está nele, a sua família. Ou aquele que você pede, aquela que você pede. Eles vão superar isso aí. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, crê na palavra do Senhor e creia nos seus profetas. Está na Bíblia. Crê nos profetas do Senhor. Amém? Para que tudo te vá bem. Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.